Oi, gurias e guris! Hoje vim trazer pra vocês mais um quadro da nossa série Iniciantes. Dá pra ver que eu já tô com a pele todinha preparada, né? E já dá pra perceber que o negócio talvez tenha a ver com óleo. Eita, vocês já viram pelo título, meio óbvio. Eu esqueço às vezes desse detalhe. Vamos falar hoje sobre esfumado. Como fazer o esfumado perfeito, Bruna? Eu não sei. É 1 milhão de pincel, é 1 milhão de sombra. Eu vou tentar reproduzir a tua maquiagem e ficar tudo cagado, não dá certo, fica manchado, fica parecendo que eu sou um panda. Gente, é o tipo de comentário que eu recebo acho que em todo vídeo. E vocês gostaram muito dessa ideia de iniciantes e um dos vídeos mais pedidos foi esse, então eu espero muito que eu possa ajudar vocês um pouquinho a esclarecer algumas dúvidas. Mas eu tenho quase certeza que depois que tu assistir esse vídeo, tu vai sair expert em esfumado. Nosso primeiro tópico desse vídeo vai ser falar sobre pincéis, porque eles realmente são essenciais para um resultado legal do nosso esfumado. Eu separei aqui esses 4 pincéis para mostrar para vocês. Eu parei que tá fora de ordem. E os 4, como vocês podem perceber, tem o mesmo tipo de formato, que é aquele pincel rabo de cavalo, que a gente chama rabo de cavalo. Temos aqui por ordem de tamanho o pincel 140, 135, 136 e 141, que é o menorzinho de todos. Começando por esses 2 pincéis, que é o 140 e o 135, são pincéis legais para quem tem pálpebra bem grande ou para quem já tem um pouco mais de destreza com esfumar. Eu particularmente acho esse 140 gigante demais, então eu uso ele às vezes só para dar uma esfumada no final, assim, tchananã esfumado, digamos assim, e eu gosto mais de esfumar o nariz com ele, contornar o nariz e tal, porque eu realmente acho ele bem grande, a minha pálpebra é grande, mas eu acho mais difícil de trabalhar com esse tipo de pincel. Eu separei eles pra vocês verem a diferença dos tamanhos e conseguirem evidenciar o pincel que tu acha que vai funcionar melhor pra ti, ou também o pincel que tu quer fugir, digamos assim. O 135 já é bem menorzinho, como vocês podem ver, deixa eu aproximar mais a câmera. Ele já é bem menorzinho, ó, a diferença, tá vendo? Mais ou menos. Esse aqui eu gosto muito pra vir aplicando a primeira sombra, que é a que vai tomar maior proporção. Depois a gente vai estudar tudo isso na hora da aplicação. Então eu gosto dele mais pra essa sombra que vai vir mais em cima, que eu vou aplicar numa área maior, digamos assim. O pincel 136, se eu fosse escolher entre todos, pra mim é o pincel mais versátil, mais fácil de trabalhar, porque ele tem um tamanho muito bom. Ele não é nem tão grande e não é nem tão pequeno. Então eu consigo trabalhar o esfumado de uma maneira mais fácil, sem invadir coisas que eu não quero invadir, concentrando um pouquinho mais a sombra, mas eu também consigo deixar ela mais esfumada, dependendo da pressão que eu for usar no pincel. Tudo isso a gente já vai ver, tá? Ufa! E separei também o menorzinho, que é o 141, que eu tenho usado muito nos últimos vídeos, que eu gosto muito pra aplicar a sombra mais concentrada. Então normalmente eu uso ele pra aplicar sombras mais escuras, ou quando eu quero que a sombra fique mais intensa, eu acabo usando ele. É um pincel maravilhoso também. Entre todos, ele e o 136 são o que eu mais uso, mas com certeza o 136 é o que eu mais indico. Não precisa necessariamente ser esses pincéis, tá, gente? Esses aqui são da Dye Makeup, os 4. Eu peguei a Dye Makeup como referência porque é a que eu mais uso, você sabe, então ficaria estranho eu acabar usando outro pincel agora. Mas qualquer pincel que vocês usarem que tiver esse formato aqui, for fofinho, tá? É muito importante que ele seja fofinho e que tenha cerdas um pouco mais alongadas, porque dessa forma vai ser mais fácil de esfumar. Então ele tem que ter esse formato rabo de cavalo, ser fofinho e ter as cerdas um pouco mais alongadas. Nosso segundo tópico é o fixador de sombras. É muito importante mesmo esse passo, gente, no esfumado, porque senão a tua sombra não vai pigmentar bem, vai acabar manchando, vai ficar desuniforme. Então é realmente importante que vocês façam o uso de um primer. Eu particularmente não curto muito usar primer líquido, aqueles tipo de bisnaguinha assim. Acho que aquele tipo de primer é legal para sombras cintilantes, para intensificar as sombras cintilantes. Então, vocês muito provavelmente já sabem disso, porque em todo santo vídeo eu uso o mesmo primer de sombras, que nada mais é do que um corretivo. Mas o corretivo eu realmente acho a maneira mais fácil de usar, gente, porque ele vai neutralizar a tua pálpebra, vai corrigir as imperfeições da pálpebra caso tenha alguma manchinha e já vai aderir à sombra. Então eu acho ele muito
muito versátil. E eu vou explicar um pouquinho por que eu normalmente uso esse aqui da Catarine, que é um corretivo pastoso. O corretivo pastoso, normalmente, ele não seca. Então, eu consigo trabalhar toda a minha pálpebra sem correr o risco de quando eu começar a aplicar ele tá mais molhado ou intensificar a sombra num lugar mais do que no outro. Quando o corretivo é líquido, é mais difícil ter esse controle, porque boa parte dos corretivos líquidos secam em contato com o ar. Eles têm uma formulação diferente. Tem alguns que não, como por exemplo, esse corretivo da Tarte não seca, então pode ser usado também como um primer de sombras. Os corretivos da Bruta Tavares, pra mim, já não funcionam tão bem, porque eles ficam bem matificados. Sim, facilita quando o corretivo fica matificado de esfumar, realmente facilita, mas ele não vai pigmentar tanto a sombra, porque ela não vai ter tanta aderência quanto ela teria em cima de um produto que tá meio molhadinho. Não sei se tá dando pra entender. Tem muitas pessoas que gostam de vir com um corretivo cremoso e dar uma leve matificada com pó antes de começar a esfumar. Pode também. Eu, particularmente, nunca consegui me adaptar com essa técnica, então por isso eu não vou indicar ela pra vocês. Mas tem pessoas que gostam muito dessa técnica. Eu vou vir aqui com um tomzinho do... Opa, peguei um pouquinho demais. Vou vir com o corretivo aqui da Catarine. Eu peguei um tom um pouquinho mais claro que o tom da minha pele, pra dar uma iluminadinha na minha pálpebra. E tô aplicando com a própria esponjinha mesmo. Dá pra aplicar também com um pincelzinho, não tem problema. Eu gosto de aplicar com a esponja, que dessa forma eu consigo uma aplicação não tão grossa de produto. Uma dica que normalmente eu não falo muito nos vídeos, porque eu já sou mais acostumada a esfumar, já tô fazendo isso há alguns anos, mas é uma coisa muito válida pra quem tá iniciando, é antes de aplicar a sombra, de começar a esfumar o olho mesmo, iluminar o ponto alto do teu olho. O ponto alto do teu olho é sempre esse aqui do arqueadinho da sobrancelha, porque é realmente o ponto mais alto do teu olho. Pra vocês entenderem um pouquinho o formato do olho, temos aqui a pálpebra fixa, a pálpebra móvel, que é essa que fica em cima do globo ocular, que se move, e temos também o côncavo, que é esse ossinho que divide, digamos assim, a pálpebra fixa da pálpebra móvel. Já sabemos então onde é o nosso ponto alto. E vou aplicar um iluminador facial mesmo, eu tô usando da Duda, tô usando o iluminador Surra de Lacre, e eu vou aplicar ele aqui em todo o ponto alto da minha sobrancelha, e vou deixar ele invadir um pouquinho aqui a pálpebra fixa, descer um pouquinho além, tá? E por que eu tô fazendo isso, gente? Porque depois, quando eu vim com as sombras no côncavo, ela já vai automaticamente se mesclando com esse iluminador, e tudo que tem brilho esconde marcação, ou seja, eu vou conseguir chegar no resultado final do meu esfumado mais fácil, tendo aqui um brilhozinho pra borda se esfumar, digamos assim. Então eu vou aplicar aqui. E já vamos para as sombras, que é outro tópico do nosso assunto. Para mim, a maneira mais fácil de conseguir atingir o esfumado perfeito é usar pelo menos 2 tons de marrom. Vamos usar o marrom, que é o mais básico, mas vocês podem usar isso aqui também para sombras coloridas, com tons, subtons, digamos assim. Eu separei aqui 3 sombras, que são sombras de transição. O que é sombra de transição? É aquele marrom mais claro, que vai chegar mais próximo ao meu tom de pele. Essas aqui funcionam pra minha pele. Se tiver pele mais clara, eu acredito que ainda vai funcionar, mas para peles mais escuras e negras, tem que ser um marrom, um tom mais escuro do que esses. O tom de transição é muito legal, gente, porque dessa forma tu não vai ter tanto trabalho pra conseguir fazer com que um marrom mais escuro, caso tu fosse usar um marrom mais escuro sozinho, por exemplo, se aproxime mais ao teu tom de pele. Eu tenho aqui a sombra Kid da MAC, que é um marrom bem clarinho da transição, só que ele é um pouquinho mais frio, ó. Tem aqui a Soft Brown da MAC, que é um tom mais quente, que é o meu tipo de marrom favorito. E eu separei aqui uma baratinha que eu já usei muito aqui no canal, que é MA07 da Vult, que ela é um meio termo, digamos assim, entre essas duas sombras, ó. Vou usar ela hoje pra vocês verem o resultado. Quando você tá iniciando no esfumado, eu acho muito mais fácil a gente começar de cima pra baixo, do mais claro pro mais escuro. Como eu disse antes, a sombra que vai mais alta aqui é que vai tomar maior proporção, então é mais fácil a gente começar por ela. Eu vou começar usando o pincel 135 da Dye Makeup, vou pegar minha sombrinha de transição. Eu sempre gosto, gente, ó, de carcar o pincel aqui dentro mesmo, pra pegar todas as sardinhas, porque às vezes pega mais sombra num lado do pincel ou no outro, e dou uma batidinha pra tirar o excesso daquela sombra que ia ficar caindo no rosto. O que eu vou fazer? Eu vou começar aplicando essa sombra aqui no canto externo do meu olho, já fazendo movimentos circulares, bem aonde eu sinto o meu côncavo. Onde é o côncavo, Bruna? Exatamente onde termina, onde tu sente terminar o
o teu globo ocular, tá? Se tu pressionar aqui com o dedo ou com o cabinho do pincel, tu vai perceber que tem aquele ossinho aqui e que pra baixo tá molinho, que é o teu globo ocular. Então exatamente aqui é o teu côncavo. Bruna, eu tenho pálpebra gordinha, como é que eu faço? Procura inclinar a tua cabeça assim, porque daí tu consegue ter maior área pra trabalhar e tu vai conseguir enxergar melhor também aonde para de sobressair, onde começa a afundar o teu olho. Onde afundar é o côncavo. E eu vou começar aplicando essa sombrinha aqui no canto externo e vou aos pouquinhos trabalhando o esfumado, ó, vou fazendo movimentos de vai e vem, movimentos circulares. Eu sempre trabalho transitando entre esses dois movimentos, circulares e de vai e vem. Ó, vai e vem, circulares. Dessa forma, eu consigo atingir o esfumado de uma maneira mais fácil do que trabalhando com um só. Vou trazer essa sombrinha até quase o canto interno do meu olho. Vocês conseguem perceber como a sombra já vai se mesclando com o iluminador e já vai atingindo o degradê de uma maneira mais fácil? Esse truque, gente, é realmente muito bom pra quem tá iniciando na maquiagem. Uma dica muito importante, que eu já falei em vários vídeos e estava quase esquecendo de tanto que já é automático pra mim, isso eu falo desde o início do canal, procura pegar na ponta do pincel para esfumar, porque dessa forma tu consegue controlar muito melhor a pressão que tu tá usando para fazer esse esfumado. Quanto mais aqui tu pegar, mais difícil vai ser de tu controlar a força da tua mão. Quando a gente tá trabalhando essa região aqui mais próxima à sobrancelha, o ideal é que tu use menos pressão. Então, ó, tu vai com a mão bem levinha, deixa eu dar um zoom bem zoomzado agora. Vai com a mão bem levinha, ó. Tá vendo como o pincel quase não se mexe, ó? Ele tá encostando na minha pele, mas ele não está pressionando. Aí, se tu fazer esse movimento aqui, tu tá vendo como já, tipo, a pálpebra mexe, as cerdas se movimentam muito? Se tu vir aplicando a sombra assim, ela já vai aplicar de uma forma mais marcada, tá? Então, quanto menos pressão, mais fácil vai ser de tu conseguir esfumar o teu olho. Muito bem, nosso marrom de transição tá feito. Então, agora a gente vai pro nosso segundo tom para conseguir criar mais profundidade no olho. Eu vou usar essa paletinha aqui da Nega Duda e agora eu vou trocar o pincel, vou pegar o pincel 136 e vou vir já com esse marrom aqui, que é bem mais escurinho, ó, do que o marrom que a gente acabou de usar. Então vou vir aqui com o meu pincel 136, vou tirar o excesso e nesse primeiro momento meu pincel está mais carregado. Vocês perceberam que eu comecei antes a aplicação do canto externo, né? Eu sempre começo a aplicação onde a sombra pode e eu quero que a sombra fique mais intensa. Então normalmente esse lugar é o cantinho externo do olho, então eu sempre começo por aqui. Agora que eu já tenho o meu primeiro tom aplicado, esse segundo tom eu já vou tomar cuidado para não subir tanto. Então, ó, eu venho esfumando ele um pouco abaixo do primeiro tom. O primeiro tom eu subi lá em cima, né? Não, subir lá embaixo não dá. Eu subi mais. Então esse aqui eu paro de subir um pouquinho antes e respeito mais aonde realmente tá o meu côncavo. Então eu vou sentindo o meu côncavo e vou trabalhando esse esfumado da mesma maneira que eu fiz com o primeiro. Eu vou fazendo movimentos de vai e vem e movimentos circulares. Ó, já vou dar uma fechadinha aqui, depois eu vou aplicar uma outra sombra. E eu vou aos pouquinhos trabalhando esse esfumado, sempre com a mão na ponta do pincel, como eu falei antes, para não correr risco de ir com a mão muito pesada. E eu vou, ó, trazendo a sujeirinha que tá no pincel pro canto interno. Tá vendo como o canto interno já fica mais suave, o marrom, do que o canto externo? Eu já consigo criar esse efeito só pela quantidade de sombra e pela pressão também que eu vou colocando no pincel. Com um tom de marrom só, a gente consegue criar intensidade de cor, justamente com a pressão e com a quantidade que tu vai aplicar de sombra. Para vocês conseguirem entender um pouquinho mais essa questão de intensidade de cor e pressão, eu vou aplicar o marrom em toda a pálpebra para vocês verem como ele vai ficar bem mais intenso. Então vou vir com um pincel aplicador de sombras de cerdas naturais também. Ele é um pincel bem menor, bem mais fininho, com menos cerdas e mais preciso. Então automaticamente ele vai me entregar mais cor, digamos assim. Não apliquei mais corretivo nem nada, ó. Só vou depositar essa mesma sombra do quarteto da Duda aqui pela pálpebra móvel e olha como o negócio fica muito mais intenso. Isso é totalmente questão de quantidade de produto e pressão do pincel. Aqui eu tô pressionando bem o pincel contra a minha pálpebra, tô dando batidinhas mesmo. Um movimento e uma aplicação totalmente diferente de como eu faço com o pincel de esfumar ali no côncavo. E agora a gente entra com o pincel menor de todos, que é o 141, para vocês entenderem aonde ele se encaixa. Tá vendo que eu consigo ver uma transição mais brusca aqui do marrom mais escuro pro nosso esfumado? Então eu vou vir com esse pincel pequeno, vou pegar o marrom mais escurinho, que é esse que eu acabei de aplicar na pálpebra, e vou intensificar a cor do meu esfumado
aqui na extremidade do côncavo, onde eu quero tirar, diminuir essa marcação. Ó, falei super cantado agora. Isso aqui não seria necessário se eu não tivesse aplicado dessa forma o marrom. Eu quis deixar a pálpebra bem escura para vocês verem a intensidade que pode chegar de acordo com a aplicação. O pincel 136 também funciona, só que com... Eita, ele tava molhado. Eu fazendo... O pincel 136, peguei outro aqui limpo, também funciona, só que ele já é um pouco maior, então eu já corro o risco de deixar esse marrom mais intenso pra cima também, entendeu? Então quando tu for usar um pincel maior, procura usar ele um pouquinho abaixo de onde tu quer realmente fazer essa transição pra não correr risco de tu aplicar a sombra, deixar ela mais escura pra cima, tá? Outra coisa, às vezes é difícil tu chegar num cantinho do olho, gente, ou tu tenta esticar e subir bem a sobrancelha, ou exemplo, aqui tá levemente marcadinho no canto interno, porque aqui eu não consigo esticar tanto o meu olho. Não tenha medo de ser feliz, dá uma esticadinha com o dedo mesmo pra deixar essa superfície mais lisa e tu conseguir tirar a marcação que tu quer. Isso não tem problema, tá? Pode fazer sem medo, tu vai conseguir tirar as marcações de forma mais fácil. E o outro olho, gente, eu vou fazer diferente. Eu vou vir um pouquinho aqui com o corretivo, vou só dar uma limpadinha na pálpebra, porque aqui eu vou aplicar uma sombra clara, pra vocês verem que com as mesmas técnicas a gente tem resultados totalmente diferentes. Aqui eu também vou vir com uma sombra, com um pincelzinho aplicador e... para ter mais intensidade, porém uma sombra clara. Então, vou vir com essa sombrinha aqui da paleta da Duda e vou depositar ela aqui na minha pálpebra móvel. Como a sombra é clara, não preciso mais me preocupar com transições. Eu fiquei com um esfumado bem mais leve aqui desse olho. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, que já fica a dica aí pra vocês, é voltar com o tom escuro, que tá no meu canto externo, e reforçar a transição aqui pro tom claro. Então eu venho com um pouquinho de sombra marrom e esfumo essa extremidade aqui da aplicação da sombra clara pra conseguir um degradê mais bonitinho. E claro que a gente também vai esfumar a parte inferior dos olhos, porque também são filhos de Deus. E vocês sabem o quanto eu gosto de fazer aquele... Olha a diferença que dá de um olho pro outro. Vocês sabem o quanto eu gosto de fazer isso, né? Tem 3 pincelzinhos que eu uso muito pra fazer a parte inferior, a pálpebra inferior dos olhos. Tem esses 2 aqui que são pincéis lápis, né? Esse aqui é o da Vult, é o número 13, se eu não me engano, que é um pincel lápis menor, ó. Pincelzinho lápis menor. Esse aqui que eu amo, que é os 2 eu gosto muito, mas esse aqui eu gosto porque é maior. É o 145 da Dye Makeup, que eu consigo criar um efeito mais esfumadão aqui embaixo. E também tem esse aqui, que são os pincéis de precisão. Aí tem vários que eu uso, mas eu separei esse aqui, que é o 158 da Dye Makeup também. Então eu vou usar os que eu normalmente mais uso. E aqui embaixo eu começo ao contrário, eu sempre começo pelo tom mais escuro. Então eu vou pegar aqui o tomzinho mais escuro da paleta da Duda, que eu usei, e eu vou aplicar sem corretivo mesmo. Normalmente já intensifica bem a sombra. Se eu achar que não vai pigmentar em cima da pele sequinha, aí eu aplico um pouquinho de corretivo para conseguir intensificar mais. Mas essa sombra da Duda é bem potente, então não precisa disso. Vou aplicar e já vou esfumando bem, ó. Já emendo sempre pro esfumadinho da pálpebra superior. Senão vai ficar desconectado e vai ficar estranho, tá? Então procura sempre emendar aqui com o esfumadinho superior e conseguir fazer o desenho do olho. Se eu quero que fique mais escuro ainda, aí eu venho com um pincelzinho de precisão que é mais rígido, que é esse aqui, que é o 158. Olha aqui, ó, a diferença, tá vendo? Essas são as finalidades dos pincéis. Quanto maior, ele vai aplicar sombra mais espaçada. Quanto menor, ele vai aplicar de uma forma mais precisa e mais intensa. E pra finalizar, eu venho com 145 e vou pegar a nossa sombra de transição, que é a sombra da Vult. E aí eu vou trabalhar esse esfumado bem na bordinha aqui, pra eu conseguir criar a mesma transição que eu fiz na pálpebra superior, na pálpebra inferior e ficar tudo bonitinho. Gente, apliquei uma máscara de cílios e um batonzinho aqui, tô usando esse aqui da Ruby Rose, que é o 293. E é isso, gente, são essas as dicas que eu tenho pra passar pra vocês. Não quis usar sombra preta aqui, gente, porque já é uma coisa bem mais avançada, fazer o olho com preto. Mas pra quem quiser, eu vou deixar aqui abaixo no balde de informações, ou deixa aquilo... O último vídeo que eu postei de olho preto aqui no canal, ele é voltado para um olho preto fácil pra iniciantes. Mas o vídeo de hoje é realmente pra vocês entenderem o processo do esfumado, digamos assim. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeo de primeiras impressões, por favor, clica muito em gostei. Pra mim, isso vai ajudar muito a divulgar o vídeo. Se inscreve aqui no canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!